história real que eu estou gravando sobre visão celestial que eu tenho. Eu até já se dei conta que eu tenho mais assim convivência, conversar com Deus Altíssimo do que com o ser humano. Às vezes, eu converso pouco com as pessoas, trabalho só, vivo numa casa só eu e Deus, então falo pouco com as pessoas. Mas eu tenho uma convivência profunda no mundo espiritual, e quando me vejo, eu estou ouvindo Deus, Deus falando comigo, me respondendo as coisas que eu falo com Ele, e isso é a maravilha. E as coisas que eu não sei, Ele fala, olha, você olha o significado, eu vou olhar, e acaba, tá tudo baseado nas escrituras. E hoje, uns dias atrás, ele falou para mim, o que você tem é visão celestial. Mas hoje de manhã, hoje é 25 de novembro de 2025, ele falou comigo assim, isso que você está vendo, isso que você está tendo é visualização celestial. Ele falou hoje, né? Glória a Deus, aleluia, obrigada Papai do Céu, obrigada por tudo. Isso para mim é um grande privilégio de eu poder ouvir o meu Pai Celestial falar comigo. Graças a Deus por isso, né? Então eu vi que tinha que ser gravada essas coisas. E lembrei também que um tempo atrás ele falou comigo, você é uma águia. Você, antes de cair, você pode voar. Ele falou essas palavras comigo. Na visão, o Senhor deu para mim algo e ele falou: isto chama Ebenezer. Também eu escrevi aqui para mim não esquecer, não quer muita coisa na minha cabeça. Também ele mostrou em um lugar distante uma balança celestial toda de ouro. Eu vi ela, eu estava perto da balança, toda de ouro. Isto significa julgamento divino. Eu anotei para mim não esquecer essas coisas. O poder do anel significa que eu estava em um lugar, de repente, na visão, dentro do meu quarto. Eu sabia que era meu quarto. Eu sofro muito a tentação, né? De repente, a tentação fez algo e o Senhor falou, isso é a tentação que está fazendo isso. De repente, apareceu um cavalo branco e Deus falou comigo, este cavalo significa força e poder. De repente, no meu dedo, brilhou um anel de ouro puro com pedra de rubi. E ele mostrou o seu dedo, esse anel significa força e poder. E eu continuei olhando e significava que aquele poder era contra o inimigo, que era próprio as trevas, a tentação que estava ali para me atingir. O cavalo branco significava força e poder. Graças a Deus por isso, né? E o meu anel resplandeceu no meu dedo, força também e poder divino. De repente apareceu o número na minha frente do Salmo 121. Eu corri e coloquei para me ouvir. E ele falou assim, isso tudo que está acontecendo, que você está vendo, é visualização celestial. Um tempo atrás ele tinha aparecido para mim e falado, isso que você vê é visão celestial, mas dessa vez ele falou foi assim, diferente. De repente eu vi coisas ruins acontecendo, aí Deus falou isto, o maligno que está fazendo aí. Aí, de repente,
o anel que Deus tenho colocado na minha mão apresentou o seu poder contra o mal. Este anel, há muitos anos atrás, que eu não sei explicar quanto a época, eu só lembro assim das visões que aparece o Senhor colocando um anel no meu dedo, que era um anel de ouro puro, pedra de rubim. Eu não lembro quanto tempo tem isso, mas isso aconteceu no mundo sobrenatural, que eu tenho várias coisas que Deus me deu, só que eu não vou citar todas. Esse anel é contra o inimigo, onde eu tiver esse poder, de repente ele funciona para a minha proteção, entendeu? Glória a Deus por isso, né? Eu sou muito grata a Deus por isso, por essas coisas que acontecem comigo. Naquele momento, tudo isso que estava acontecendo, a voz do Espírito Santo falou comigo também. Eu vi uma pedra no ar, de repente, essa semana, no ar, nos ares, e de repente, essa voz veio de repente falando comigo. Visão, essa visão do Senhor deu para mim, é algo, ele falou, isto chama Ebenezer. Eu comecei a ler o Salmo 90. Assim que eu comecei a ler, o Espírito Santo falou comigo também. Falou assim: esta oração que você está lendo é oração forte. Eu achei muito importante. Falei, vou gravar esse salmo. E eu gravei. Eu coloquei no aparelho e comecei a ouvir um vídeo. E o vídeo, ele falou sobre o livro. Um livro. Eu não vou explicar sobre ele. E eu fui pesquisar o Senhor. E eu achei interessante o que estava lá no livro. Mas o Senhor falou comigo. Não segue eles. Não. Porque eles não seguem a Deus. Só a Bíblia, que é o livro verdadeiro, mais importante que as pessoas devem de seguir. Só a Bíblia. Ele falou a palavra que eu esqueci, mas eu esqueci de colocar ela aqui. Ah, sim. Só a Bíblia que é aprovada por Deus. Porque é aspirada por Deus. Então, é isso que eu queria passar. Por que estou falando isso? Porque eu sei que acontece muita coisa nas pessoas. As pessoas estão seguindo coisas que não é de Deus. E isso não vale a pena. Isso aconteceu com a minha pessoa, mas eu não sigo eles. Eu só estou gravando o que foi passado para mim através das visões. Também, outra coisa que aconteceu comigo, eu vou explicar. Um tempo atrás, eu estava trabalhando em um lugar e eu tive que sair do lugar. A pessoa lá tinha várias coisas lá. Tinha Deus do Egito, tinha um elefante, um tanto de trem. Aí Deus falou comigo, e ela falou que gostava daquilo tudo lá, ela provava até o Deus do Egito. E de repente eu vim pra casa, e eu sofri com o diabo veio me atentar, falou assim, eu sou o Deus do Egito e você não vai ficar naquele lugar. Aí eu fui trabalhar, cheguei lá, Deus falou assim, essa pessoa ela não segue Deus e você não tem permissão para você ficar aí e você vai embora. Aí eu larguei o serviço e vim embora, larguei aquele serviço. Aí de repente o Senhor mostrou um elefante, fui trabalhar em outro lugar, tinha um elefante também. Aí o elefante é todo enfeitado, de enfeite. Aí o Senhor falou assim... Outra coisa que eu quero passar para você é que está sendo usado esse elefante em muitos lugares e as pessoas estão adorando esse elefante no lugar de Deus. Esse elefante, ele não é nada. Ele não é nada. Ele é apenas uma estátua comum. Ele não é nada. Mas Deus é Deus. Deus é vivo. Deus é o Deus de eternidade que está sempre vivo no meio do seu povo. Só que o povo está virando as costas para Deus e está seguindo esses ídolos que não é nada, que não serve para nada. Aí, de repente, eu tive uma visão que veio em cima de mim, um elefante gigantesco na visão,
e apareceu um córrego, que eu tinha que atravessar aquele córrego, o outro lado do córrego era o paraíso, e de repente do outro lado tinha dois anjos, um anjo do lado, um anjo do outro, e eu tinha que passar no meio deles. Aí, quando eu vi o céu e vi aqueles anjos maravilhosos lá, que eu tinha que atravessar a água para atravessar, para aproximar deles, veio aqueles elefantes na minha direção e veio uma águia, não, um pássaro branco. Aquele pássaro branco era gigantesco. E assim falou, na hora que estava do meu lado, que eu ia atravessar, representava um anjo. Disse que era o Arcanjo Miguel. Olha pra você ver. Incrível, né? Ele é o Arcanjo Miguel, o seu protetor. Falou desse jeito. Aí, de repente, ele veio em forma de pássaro. De repente, quando eu coloquei o pé no rio para me atravessar do outro lado, aí apareceu a tentação. Apareceu umas pedras em alguns lugares também. Aí, de repente, a tentação falou assim, deixa eu atravessar contigo. E eu falei, aqui só atravessa quem pertencer o Deus vivo. Amém? Graças a Deus. E de repente o Espírito Santo, quando eu vi, já tinha me colocado do outro lado. E eu atravessei no meio dos dois anjos gigantescos, maravilhosos que estavam lá. E eu atravessei no meio deles. E aquilo lá já era o paraíso com milhares de pessoas salvas. Então eu falei, eu vou gravar esse vídeo para as pessoas saberem que existe muita coisa no sobrenatural. E eles estão seguindo coisas que não levam a nada. Então, presta bem atenção. Será que vocês realmente estão seguindo Jesus de verdade? Ou está seguindo coisas que estão enganando vocês? Como ele deixou na visão. Esse livro, vou ser bem sincera. Eu não vou enganar, não. É livro dos Budas. Que o Senhor proibiu eu seguir esse livro. Eu ia ler ele. Eu achei interessante o vídeo. Chamou atenção. Ele chama atenção mesmo. Ele é incrível. Mas naquele momento, o Senhor falou, você não vai seguir esse livro, não vai ler esse livro dos Budas. Aí, de repente, eu tava lendo, não sigo eles. Mas apareceu o vídeo, eu fui pesquisar o que o pessoal tava falando. Aí chegou nisso aí, eu não sigo. Mas, de repente, quando eu comecei a ler, o Senhor falou assim, não, para, chega, não pode. Não pode porque eles não seguem Jesus. Então os Budas, eles não têm nada assim de seguir o Deus Altíssimo. O outro é os elefantes que diz que o pessoal está adorando ele no lugar do Criador e Deus não está reprovando isso também. Então, e você pode falar isso? Posso, porque Deus me colocou assim como uma visionária de Cristo e faz muitos anos que eu estou seguindo assim tudo que ele manda. Eu fiz uma aliança com ele também, ele apareceu para mim, forma humana, e o céu se abriu todo dourado, se aproximou de mim e falou, você me pertence. Aí eu fiz o voto da castidade para dedicar somente a ele e esquecer toda a minha vida e viver para ele. Tudo que eu tiver que fazer que seja para ele. Então eu se tornei essa pessoa que eu estou fazendo essa gravação. Você não pode gravar isso, que alguém achar? Sim, posso. Tudo que for baseado através do poder do Espírito Santo, eu posso sim, porque eu estou dedicando a minha vida somente a Ele, tá bom? Glória a Deus por isso. Então, acho que as pessoas têm que passar para ocupar um pouco mais com a sua salvação, porque o enganador está aí para enganar as pessoas, e enquanto isso as pessoas não enxergam a verdade e não conseguem nem ouvir e nem ver, e acaba seguindo ídolos que não levem vocês a nada. A nossa salvação está só em Jesus. Jesus deixou bem claro o Espírito Santo. Só as Escrituras que é aprovada. Então, porque ela é aspirada por Deus, que nós buscar tudo na Bíblia, nós vamos encontrar a verdade. E a verdade vos libertará, segundo as palavras de São João. Amém? Que Deus o abençoe e que vocês fiquem com Deus. Amém. Obrigada, Papai do Céu, por esses privilégios que o Senhor me dá. Eu te amo, eu te adoro, Papai. Graças por tudo. Amém. Assim ele me chama no sobrenatural de Angelina. Assim sou eu mesmo. É assim que ele me chama. Obrigado, Papai, por este grande privilégio. Eu te amo e te amarei para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia.